Olá, gente querida, muito bom dia. Esse é o programa Café com Bispo e nós estamos aqui nesse dia 25 de março, ou de fevereiro, já estou me antecipando, né? Antecipando o ano. 25 de fevereiro, domingo maravilhoso, último domingo do mês. E nós estamos hoje celebrando um batismo, que é o primeiro batismo do ano para nós, né? Mas a data foi oportuna, as condições foram favoráveis, e nós estamos com muita alegria realizando esse primeiro batismo do ano. Deus tem nos feito prosperar na tarefa da proclamação e na tarefa de fazer discípulos, de cooperar com Deus na tarefa da divulgação do Evangelho, encontrando corações tenros, propícios para a semeadura da divina semente. E nós estamos fazendo isso com alegria no nosso coração, com enorme prazer, a atividade de batizar essa gente boa que vai se unindo ao corpo de Cristo, né? Muito bom dia, querida Loide. Bom dia, meu bispo. Hoje é um dia muito feliz, né? Sim. Realmente, as ovelhas, né, sendo batizadas, né, entraram pela porta e estão sendo nutridas, cuidadas, com muito amor. Não é isso, meu bispo? Exatamente. E a nossa alegria é que há pessoas de toda a natureza que têm se aproximado de Deus. Vejo hoje um tempo tão farto para a colheita, um tempo tão precioso para a propagação do Evangelho. Tenho encontrado tanta gente sedenta, tanta gente cheia de expectativa para a sua caminhada com Cristo, não é, pastor João? Muito bom dia, querido. Muito bom dia, querido bispo. Muito bom dia, demais companheiros, Loide, Diogo. E bom dia a você que está lá do outro lado, nos ouvindo, tendo a oportunidade e o prazer de participar com a gente desse programa. Você também faz o programa. Quando você ouve, quando você nos encontra e diz, estamos ouvindo o seu programa, o programa de vocês, vocês estão dizendo para nós que estão participando com a gente, estão ajudando a construir o programa. E é com essa finalidade que nós estamos aqui, nesse dia de fevereiro, tão lindo, de começo de inverno. Então, chuvas inesperadas, né? Inverno para cá, para o Nordeste, né? Não para outras regiões, que nós só temos duas estações no Nordeste, inverno e verão. Sol e chuva. Sol e chuva, seca e água. Verdade. E nós já estamos aqui, pastor João, no capítulo 10 do Evangelho de João. Passamos pelaquela experiência do homem que era cego e Jesus o cura, esse que era cego de nascença, e nós já estamos indo para um dia de celebração, né? E é um dia de inverno, viu, pastor João? É um dia de inverno, né? Era o período invernoso. Também é inverno, é verdade. 7 dias de festa. Eu estou pensando até no meu aniversário fazer 7 dias de festa. Uma velinha em cada dia. Uma vela em cada dia. Eu participei de um aniversário um dia desse, que já está se tornando em voga isso, 90 anos de idade, foram 90 horas de festa, né? Olha aí. Ininterrupta. Caramba, então haja dia para comemorar meu aniversário aí também. Não precisa de 7 dias. Era a plena festa, né? A festa da dedicação também, chamada da festa do Hanukkah. Era a festa do candelabro, também chamada, né? Também chamada de a festa do candelabro. Sim, da que menorá, também chamava né? menorá, né? Menorá. Então, era uma comemoração que durava 7 dias. As 7 velas da menorá eram acesas e durante 7 dias se celebrava. E era período do inverno lá em Jerusalém, né? Então, assim, nós estamos aqui no versículo 22, vamos proceder à leitura, né, Loide? Vamos agora mesmo. Eles estavam celebrando a festa da dedicação, chamada em hebraico Hanukkah, em Jerusalém. Era inverno e Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodeando, os judeus disseram: por quanto tempo você vai nos deixar curiosos? Se você é o Messias, diga-nos diretamente. Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não acreditaram. Tudo o que fiz foi autorizado por meu Pai.
ações que falam mais alto que palavras. Vocês não acreditam porque não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas reconhecem minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Dou a elas vida real e eterna. Elas estão protegidas do destruidor o tempo todo. Ninguém consegue roubá-las de mim. O Pai que as pôs sob minha responsabilidade é muito maior que o destruidor, que o ladrão. Ninguém pode tirá-las dele. Eu e o Pai somos um só coração e uma só mente. Mais uma vez, os judeus estavam a ponto de apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse: tenho feito muitas boas ações da parte do meu Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Vamos dar uma paradinha aqui, para a gente não se distanciar tanto dessa primeira experiência, né? Cara, essa palavra de Jesus, ela gera tanta segurança, dizendo que ninguém pode nos arrebatar das suas mãos, ninguém pode nos tirar das suas mãos. É impressionante, João, como é sólido e como a gente coloca em dúvida aquilo que Deus coloca certeza, né? Jesus nos dá certeza e garantia de que a nossa vida está nas mãos dele, ninguém pode arrebatar as nossas vidas das mãos dele. E como, às vezes, nossos construtos teológicos, eles vão numa direção completamente contrária. Qualquer tipo de situação, a gente está saindo das mãos dele, estão nos tirando das mãos dele, né? Fraqueza, alguma dificuldade ocorrida na sua vida involuntariamente, já é motivo de achar que foi arrebatado das mãos de Jesus pelo destruidor. Como se o diabo tivesse tanto poder a ponto de arrancar alguém das mãos de Jesus. Eu volto a falar de Davi. Lembra quando Davi arrancou uma ovelha da boca de um lobo? Um lobo é feroz. Mas se alguém está determinado, ou se alguém tem a posse, que era Davi tinha a posse da ovelha, ele arrebatou, ou seja, ele não deixou que ela fosse arrebatada. Infelizmente, você acaba de falar que os construtos religiosos, teológicos, e são muitos de segmento diverso, que creem que qualquer deslize você perdeu a relação com Deus. Como se tivesse aquele anjo com um quadro negro e um apagador na mão, que aos deslizes dos humanos remidos, o anjo vai lá e apaga, e ele se arrepende, aí o anjo vai lá, acende o nome dele, como se essa brincadeira houvesse de fato, né? Não estão seguros nas mãos de Jesus. Mas Jesus nos dá essa segurança com ele, né? Está seguro. Exato. Passou por essa porta, você está seguro. Isso Sim. é lindo, porque a segurança, ele diz, passou por essa porta, você tem condução, porque ele diz, eu também guio. Passou por essa porta, você encontrará pastagem, porque o alimento. Passou por essa porta, você encontrará o refúgio, né? Encontrará, de fato, o bom pastor. Sim. Isso é maravilhoso. Eu era menino, ouvia meu avô cantar uma canção que o enredo era esse, né? Que foi pelo poderoso sangue que me remiu, né? E nem o meu vil pecado é capaz de me tirar das suas mãos. Esse enredo tomou a minha mente em toda a minha fase infanto e também na minha juventude. E ainda hoje ela está aqui presente, circulando dentro de mim, que ao ser remido pelo precioso sangue de Jesus, nem o meu vil pecado é capaz de me arrancar das suas mãos. Ele me uniu a ele, né? Me uniu a ele. Quando São Paulo, escrevendo a Timóteo, diz para Timóteo, né? Ainda que sejamos infiéis no nosso trato com ele, ele todavia será fiel até o fim, pois não pode negar-se a si mesmo. Aquele que se misturou comigo, aquele que me fez morar nele e ele em mim, né?
aquele que habitou a minha vida, ele está em mim e me levará até o dia final. Ele guardará o meu tesouro até o dia final. Isso me faz lembrar, essa palavra de Jesus me faz lembrar de um estatuto entre os judeus. Os judeus, quando herdavam uma propriedade, ela era inegociável. Nem a lei, nem o rei podia tirar das suas mãos, a não ser que ele blasfemasse contra Deus. Foi o que fizeram com Nabote. Nabote não blasfemou, criaram um falso testemunho, mataram Nabote, tomaram a vinha. Todavia, ele não cedeu e mais tarde a gente vai vendo a punição daqueles que o fizeram. Porque aquilo que nós ganhamos por herança, a redenção que nós ganhamos pelo sacrifício de Jesus é inegociável, ela é intirável. Lei nenhuma poderá nos tirar. Podem criar disso, podem gerar falso testemunho, te chamar de macumbeiro, de maconheiro ou qualquer coisa, só apenas dizem. Mas eu quero lembrar outra coisa aqui, de um fato que está acontecendo agora recente, uma reportagem que eu vi ontem. A inteligência artificial está levando pessoas a criarem golpes horríveis. Pegam a tua imagem, trabalham a inteligência artificial e fazem parecer que é você quem está falando. E eu vi um especialista dizer: peça para colocar a mão sobre o rosto, quem está falando contigo, colocar a mão sobre o rosto. E aquilo distorce a imagem para perceber que não é real. Jesus está dizendo: vocês não creem em mim porque vocês não são, na verdade, as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Há um segredo entre aqueles que foram chamados por Cristo e os que vieram apenas no rolo da história. Ele conhece. Nessa inteligência artificial, também a recomendação, quando alguém te manda uma mensagem, mesmo que seja uma mensagem de imagem, você perguntar como é o nome dos cachorros dessa pessoa, aliás, como é o nome dos seus cachorros, quem é o vizinho que mora ao lado, ou seja, qual identificação você tem que você é você. Jesus está dizendo: as minhas ovelhas me ouvem, me conhecem. Elas não são enganadas por qualquer um. Por quê? Porque elas me conhecem, sabem quem eu sou. Tem de mim um segredo. Há um selo. Jesus está falando isso exatamente para dar a garantia de que segui-lo apenas por uma intuição ou por medo de ir para o inferno não lhe garante ser filho dele, não lhe garante ter a garantia da vida eterna. Sim, sim, sim. Bom, e Jesus está dizendo: vocês estão querendo me apedrejar, né, Loide? Jesus está perguntando: por qual dessas ações boas que eu faço vocês querem me apedrejar? Os judeus responderam: não o apedrejaremos por nada de bom que você fez, mas sim pelo fato de ter dito essa blasfêmia, de chamar você mesmo de Deus. Jesus reagiu: estou apenas citando um texto das Escrituras em que Deus diz: digo a vocês, vocês são deuses. Se Deus chama os antepassados de vocês de deuses e as Escrituras não mentem, por que vocês gritam: blasfemador, blasfemador, para o único a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo só porque eu disse: sou filho de Deus? Se não faço as obras que meu Pai faz, não precisam crer em mim, mas se faço as obras do Pai, esqueçam um momento o que eu disse a meu respeito e considerem a simples evidência das ações que estão diante dos seus olhos. Talvez assim as coisas se esclareçam e vocês consigam entender que não apenas fazemos as mesmas coisas, mas também somos o mesmo, Pai e Filho. Ele está em mim e eu estou nele. Eles ainda tentaram prendê-lo, mas ele conseguiu escapar. Voltou para a região do Jordão, onde João batizava, e ficou ali. Muitos se tornaram seus seguidores. Diziam:
João não realizou milagres, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. Assim, muitos creram nele. Meu Deus, que repercussão que a palavra de João teve sobre a mente desses caras que estão ali olhando para Jesus, acompanhando o testemunho de João e vendo que João tinha razão naquilo que ele afirmava sobre ele. Agora, a resposta que Jesus dá para eles que estão indignados e querendo apedrejá-lo, porque ele está se dizendo Deus, esse texto é um texto fabuloso, né? É. Vós sois deuses. Só é um perigo a gente trocar uma letra minúscula e colocar uma letra maiúscula, né? Agora, que somos deuses diminutos, somos porque somos a imagem e semelhança dele. E por sermos a imagem e semelhança dele, nos tornamos esses deuses diminutos, senhores da terra, capazes de governar sobre a hostilidade, sobre as adversidades, sobre os temporais, sobre as coisas difíceis e os tempos difíceis. Ele colocou o seu governo sobre nós. João, escrevendo também o Apocalipse, ele diz que o sangue do Cordeiro remiu homens e mulheres de toda raça, tribo, língua, povo, nação, e constituiu essa gente como reis e sacerdotes para reinarem sobre a terra. Essa conotação de reinar sobre a terra nos dá a dimensão do Deus diminuto, do Deus com letra minúscula, mas com essa capacidade divina, remetendo a gente ao Gênesis, né? Façamos o homem, tenha ele domínio, né? Então, essa questão, se a gente está lendo e ouvindo com uma mente sã, a gente vai entender a resposta de Jesus para esses judeus, se aferrando das Escrituras para dizer, eu também sou Deus. Jesus sempre escapa com um texto, eu né? estou em mim, né? E ele está em mim. Eu estou nele, eu estou nele e ele está em mim. Essa que é a proposta linda do texto de João, né? João parece que ficou agarrado nesse negócio de eu nele e ele em mim, eu nele e ele em mim, que algumas vezes ele vai afirmar. Chega ali em João 15, né? Daqui a pouquinho a gente vai chegar lá. Ele cara, falar, é isso, fica nele, permanece morada, nele, mora em mim, morada, eu moro em vocês. De tanto dizer ele está nele, ele é em mim, virou morada. Virou morada. Ele faz alusão até um enxerte, né? Uma vara na figueira, né? Ele faz alusão até ao enxerte, que era a prática agrícola dos judeus, e ele diz assim como a vara está na videira, e se tirar ela morre, vocês se apartarem de mim morrerão, mas se estiverem ligados a mim, vocês darão frutos. Essa é a questão linda de que estar nele é a garantia, né? Verdade, João. Estando um homem nele, assim, as nossas teologias precisam se render àquilo que Cristo está dizendo. Que o fato de estarmos unidos a ele não tem força nenhuma, né? Para nos arrancar das suas mãos. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, né? Paulo 8, diz, né? Será tribulação, será angústia, será a criatura do presente morte, século. A morte, que é o fim, nem parece anjos, nada nem poderá nos separar do amor de nada. Deus que está em Cristo Jesus. Né? Coisa linda. Paulo está montado sobre a fala de Jesus, né? Maravilhosa a fala de Jesus. Sim, rapaz. Como ele esclarece bem as coisas, né? Como ele nos mantém vivos e firmes nele, né? Cara, é bom pertencer a Jesus. Como é bom, né? E interessante que esses textos aqui de João, eles são complexos mesmo, né? A maneira como a gente lê, a leitura deles, a maneira, assim, cada fragmento, como você diz, Bispo, tem que parar antes de a gente se distanciar demais.
né? Porque cada momento, cada versículo tem algo tão profundo para ser refletido. Então, a gente tem que ir lendo e parando para degustar, né, pastor João? E a gente vai degustando. Eu estou aqui encantado e lembrando de um testemunho real. Nós não podemos fazer, não podemos de forma nenhuma, aqui no programa, enfeitar qualquer coisa para fazer bonito, para fazer, apenas para fazer belo no programa. Precisamos ser real, porque o que está saindo daqui, desse microfone, estão ecoando vidas, estão entrando em vidas, e um dia alguém pode dizer, aquilo que eu ouvi está se cumprindo. O que eles disseram aqui? Muitos iam ter com ele e diziam, na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto disse a respeito deste é verdade. Eu lembro de outro testemunho também, que a gente já passou por ele. Aquela mulher que não era, digamos assim, uma convertida expressa, era uma recém-convertida. Chega na cidade e põe uma notícia, uma informação e todo mundo vem atrás dela. Palavras verdadeiras, de alguém que está falando a verdade. Ela podia ser uma mulher que não tinha crédito nenhum, mas no momento em que ela traz uma mensagem divina, ela foi crida, creram naquilo que ela estava dizendo. E quando chegaram diante de Jesus, o que lhe disseram? Ah, mulher, já não é mais pelo que tu dizes, mas o que nós estamos ouvindo se concretiza, é verdade. Então tenhamos um testemunho verdadeiro, que a nossa vida fale muito mais alto do que o que nós estamos fazendo aqui no microfone. Que os nossos atos sejam muito mais autênticos do que o pé que a gente bate na tribuna para fazer uma mensagem eloquente. Que a gente tenha, na verdade, não o orgulho, mas a certeza de que o que nós estamos dizendo, alguém vai entender e dizer, na verdade, aquilo que eu vi faz sentido. É verdade. Sim. Bispo, aqui no... meu bispo quer falar? Não, pode... Algo interessante que eu observei aqui nesse último versículo do capítulo 10, que diz que João não fez... O João Batista, né? Sim. O João, o apóstolo, registra que João Batista não fez nenhum milagre. Né? Não fez nenhum milagre, é como o pastor diz. Mas tudo o que ele disse sobre Jesus é verdade. É o que o pastor está dizendo. Sim. Mas o João diz, João mesmo não fez nenhum milagre. Mas tudo, ele é um homem de crédito. Vamos dar crédito a esse homem, porque tudo que ele falou sobre esse homem que está aí é verdadeiro. Sua palavra era um milagre. A palavra é um milagre, né? A palavra de João era um milagre. Ela abria a cabeça. Você tem uma ideia? As pessoas viajavam distâncias grandes para irem lá ao deserto da Judéia procurar João Batista para serem batizados. Tantos religiosos fizeram isso. Tantos vieram de outros países para serem batizados por João lá no deserto da Judéia. Não foram curados, não tiveram os olhos abertos, né? Seus ouvidos não foram destampados, mas ele anunciava uma palavra que já era um milagre, né, bispo? Ressuscitava a vida morta. Não né? é isso? Dava sentido à vida. Sentido à vida. E seu testemunho era tão forte que até Herodes resolve dizer, não é João Batista? De novo, Esse homem... né? Para fazer o que está sendo feito só estando no espírito de João Batista. Isso mesmo. Ou seja, dizer a verdade, ser autêntico na vida, por onde você passa, no meio da sua família, nos negócios em que você faz, nas comunidades onde você habita, na política em que você milita. Precisa, na verdade, não buscar os seus interesses para chegar ali, mas saber que chegou ali para falar a verdade, para ser verdadeiro, para transmitir, na verdade, a realidade da vida que está em Cristo. Não é para pregar evangelho, nem chegar cantando, fazendo espetáculo religioso lá no teu ambiente de trabalho, mas é tendo uma vida onde o teu testemunho, onde o teu falar possa ser visto como de um autêntico cristão. Não é o espetáculo que você faz, não é a pregação que você faz todo dia e nem a oração que você separa para fazer com os funcionários. Não estou dizendo que isso não deve ser feito. Estou dizendo que o que te leva a provar que você é cristão não é
essas atitudes, e sim aquelas do teu dia a dia, o teu bom dia, o teu como vai, o que é preciso, o que eu posso fazer, como posso te ajudar. Estou aqui. Creio que isso é muito mais forte. Nossos atos falam mais por nós do que o som que sai da nossa boca, né? Tem mais contundência, tem mais energia, né? Aquilo que a gente fala com a vida e não só com a boca. Gente, vamos aproveitar para dar uma paradinha aqui e tomar um café e a gente volta já já. Muito bem, gente, estamos de volta. Esse é o segundo episódio do nosso programa de hoje. Estamos explorando o texto de João, o Evangelho segundo João, e já estamos no capítulo 11. E a gente vai tratar agora sobre a morte de Lázaro e tudo que envolveu aquele episódio tão marcante para a vida de todos nós, né? Uma história de poder, de choro, de tristeza, mas de um história momento... lembrada, cantada, né? História de amizade. Sim, Mais de, de afetos. Mais marcante nessa história é a amizade. Um sentimento de amizade sincera. Então vamos lá? Vamos lá. Vamos. Capítulo 11, versículo 1. Havia um homem chamado Lázaro. Ele estava doente. Era de Betânia, cidade de Maria e sua irmã Marta. Essa era a mesma Maria que ungiu os pés do Senhor com óleos aromáticos e depois os enxugou com os cabelos. Lázaro, que estava doente, era irmão dela. As irmãs mandaram um recado para Jesus. Senhor, aquele a quem o Senhor ama está muito doente. Quando Jesus recebeu a mensagem, comentou: essa doença não é fatal. Será uma boa ocasião para demonstrar a glória de Deus na glorificação do Filho de Deus. Jesus amava os três, Marta, a irmã dela e Lázaro. Mas, estranhamente, quando soube que Lázaro estava doente, desculpe, gente, permaneceu onde estava mais 2 dias. Só então disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Eles disseram: Rabi, o Senhor não pode fazer isso. Os judeus querem vê-lo morto e o Senhor quer voltar? Jesus respondeu: não são 12 as horas do dia? Qualquer um que anda na luz do dia não tropeça, porque há muita luz. Andando de noite, pode tropeçar, porque mal enxerga o caminho. Após esse comentário, ele anunciou: nosso amigo Lázaro está dormindo. Vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se está dormindo, vai ter um bom descanso e se levantar bem disposto. Jesus falava da morte, enquanto os discípulos pensavam numa simples soneca. Então Jesus resolveu falar claramente: Lázaro morreu. Estou feliz por causa de vocês, porque eu estava lá. Vocês logo terão novos motivos para crer. Agora vamos a ele. Tomé, chamado Gêmeo, suspirou e disse aos seus companheiros: vamos, bem que podemos morrer com ele. Quando Jesus finalmente chegou, Lázaro estava morto havia 4 dias. Betânia ficava perto de Jerusalém, distante cerca de 3 quilômetros, e muitos dos judeus davam apoio a Marta e Maria, compadecidos delas por causa do irmão. Marta soube que Jesus estava chegando e saiu ao encontro dele. Maria ficou em casa. Marta então lhe disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo agora, sei que tudo que o Senhor pedir a Deus será concedido. Jesus consolou-a: seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: sei que vai, na ressurreição do fim dos tempos. Você não precisa esperar pelo fim. Eu
Aqui e agora sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Qualquer um que vive crendo em mim não irá morrer em definitivo. Acredita nisso? Sim, sempre acreditei que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus que veio ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi até onde estava sua irmã, Maria, e sussurrou ao seu ouvido: o mestre está aqui e perguntou por você. Assim que ouviu isso, ela deu um salto e correu até ele. Jesus ainda não havia entrado na cidade e continuava no lugar em que Marta o havia encontrado. Quando os judeus, amigos dela, viram Maria passar correndo, foram atrás dela, pensando que ela ia ao túmulo chorar. Maria foi até onde Jesus estava e caiu aos pés dele, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorando e os judeus chorando com ela, sentiu grande indignação e perguntou: onde vocês o puseram? Senhor, vem e vê, disseram. Naquele momento, Jesus chorou. Bom, vamos dar uma paradinha aqui. Naquele momento, Jesus chorou. Nós temos andado por todo esse capítulo 11 e há coisas que acontecem nesse capítulo que eu acho bastante interessante. Uma delas é que as notícias chegam mais rápido do que as pernas, né? Jesus ainda nem havia chegado e elas já estavam sabendo que Jesus estava vindo. O anúncio da vinda dele, contrariando toda a estratégia humana de se desvencilhar de uma perseguição, Jesus volta compadecido. E você falava ainda há pouco, João, sobre essa história ser uma história sobre amizade, sobre esse afeto sólido e entranhado que Jesus tinha. Pela primeira vez, explicitamente, diante de um fato como esse, Jesus chora, se comove diante de todo o cenário que ele estava vendo. A morte de Lázaro, a tristeza das irmãs, e ele vai se reposicionar diante daquilo que está acontecendo. Que história fantástica é essa? É que Jesus revela a sua humanidade. Ele não podia ou ele não devia estar, enquanto não houvesse a crucificação, como um Deus na terra. Diz: eu sou filho de Deus e vim aqui para fazer as obras dele. Mas a sua humanidade, as suas emoções estavam nele de homem, filho de Maria. E ali ele sente a perda. Não era a perda definitiva, mas é um momento. Não foi por conta da perda de Lázaro, mas foi um momento de comoção de todo mundo. Eu queria ver aqui antes um pouquinho, me dão licença, é que a gente sempre tem falado nos outros evangelhos que nós lemos, falávamos das posições de Jesus onde ele estava, né? Percebe-se aqui que ele sai do templo porque foi ameaçado e desceu para a Galileia, que era o seu reduto. Estando na Galileia, ele já não estava em Jerusalém, que era muito perto, 3 quilômetros, dá para fazer em 2 horas de viagem, 1 hora de viagem, depende da caminhada. E Jesus estava já lá na Galileia. Ouve a notícia e vem caminhando. Mas aí ele encontra a resistência. E aqui eu quero parar na resistência de um dos discípulos, que pouco se apresentou, era discípulo, pouco se apresentou, mas todas as suas apresentações são intempestivas. Já que ele está indo, vamos embora lá, que eles matam logo todo mundo, a gente vai morrer com ele. O gêmeo. Era tão intempestiva. E a gente vê realmente pessoas que creem em Cristo, pastores, clérigos, mas a sua intempestividade de ser humano não lhe são tiradas. Porque eu não sei, né? Eu não entendo. Porque também, muitas vezes, eu sou intempestivo, não estúpido na hora de resolver coisas, mas intempestivo. Isso é natural, a gente não pode condenar Tomé, porque viu daquela natureza.
A gente não pode chamar o Tomé de um incrédulo ou qualquer coisa, porque cria da sua forma de crer. Essa era a natureza de Tomé. Então, de repente, ele diz, então vamos logo. Ele está querendo voltar ainda. Agora eles queriam, essa semana passada, queriam matar ele lá no templo. Agora ele já quer passar por lá de novo. Mas é ele que manda, vamos lá. E aí eles viram realmente a coisa mudar de figura, né? Uhum, não só eles, mas talvez ali estivessem presentes muitos dos judeus que o tentaram apedrejá-lo. E eu estava também pensando aqui, ou meditando, de que muitos judeus foram consolá-lo. Mas a história diz que Marta era esposa de um influente cidadão da cidade. Não é a Bíblia, é a história. Marta era esposa daquele Simão, um homem muito rico, que fora curado por Jesus da lepra. Então é evidente de que o cunhado dele recebesse por conta dele muita visita. Muita gente estava ali exatamente porque, de qualquer forma, era um cidadão que tinha alguém influente na sociedade. uhum. E os judeus estavam ali exatamente para fazer o seu papel de consolo. Não por comiseração ou por misericórdia de Maria, entendo eu, mas mais por conta da representatividade que tinha o Lázaro junto à sociedade via Simão, né? Uhum. E Marta, sua irmã, que era esposa de um influente cidadão. Entendo eu assim, né? Mano, é interessante, assim, João ele é específico nessa história. Ele fala que a Maria, que era irmã de Lázaro, era também aquela mesma Maria que estava lavando seus pés com perfume e enxugando com seus cabelos. Fala de Betânia, né? Uhum. Maria lá de Betânia. Era a mesma Maria. Ela estava sempre ali, muito próxima de Jesus. E se a gente se lembra bem, esse vidro de perfume que ela quebra, só lembrando, né, que era uma espécie de reserva monetária que a família tinha para, nos momentos de dificuldade, na venda desse perfume, ela conseguia se manter por um tempo. Uma fome, uma guerra, um sítio, né? Era como se fosse uma Poupança, né? uma reserva, uma poupança que era feito, um investimento feito para o futuro. Ela pega todo o seu futuro, eu gosto de pensar isso assim, né? Ela pega todo o seu futuro, o investimento que foi feito para ele, e derrama aos pés de Jesus. Sabe, talvez tenha sido o investimento mais sólido e lucrativo que Maria encontra na vida, foi ter derramado aquele vidro de perfume aos pés de Jesus. Um investimento que não sei quanto rendeu monetariamente para ela, mas rendeu o nome dela na história. Sempre vai ser lembrada a experiência dela, né? Então, um gancho disso aqui. Ninguém que faz um serviço a Deus, presta um serviço a Deus, morre na miséria. Ninguém que presta um serviço voluntário, espontâneo a Deus, a sua obra, ou mesmo que seja uma outra pessoa em nome de ser cristão, vai viver a sua vida em penúria. Eu estou lembrando, essa semana eu passei por 2 vezes lendo esse texto, quando Davi vai comprar a eira de Araúna para montar ali o tabernáculo, lembra? Sim, lembro. O que Araúna faz? Araúna dá os bois que eram da sua lavoura, que lavravam, que aravam o seu campo, podendo não ter lavoura no ano seguinte. Araúna dá o material, a lenha, a madeira que formava os carros para o transporte de tudo ali, puxado a boi. Araúna não se prende a uma usura de não dar, de não liberar, porque era para Deus. Davi chega e diz para Araúna: Araúna, eu vim comprar a tua eira porque o profeta, Deus me manda o profeta dizer que eu devo comprar a tua eira para que edificar o lugar, edificar a arca do Senhor. E eu preciso de fazer um sacrifício, uma celebração antes disso aí. Eu preciso de boi. Pega os bois que tiver melhor, escolhe. Mas precisa de lenha para queimar o sacrifício. Pode rachar os carros. Ou seja, não interessa se eu vou ter lavoura no próximo ano ou não. Eu estou servindo ao meu Deus com aquilo que eu tenho. Uhum. E a lindeza disso é que o texto diz que Araúna prosperou enquanto a arca esteve na sua propriedade. Uhum.
Araúna prosperou enquanto a arca esteve na sua propriedade. Há um outro evangelista que diz que Jesus havia expulsado 7 demônios da vida de Maria. Era uma mulher perturbada. Era uma mulher enlouquecida. De repente, ela é tão grata que pega tudo que tem e derrama sobre Jesus. E depois, ela não se contenta, ela não vai fazer comida, mesmo sabendo que era necessário fazer, mas ela prefere ouvir aquele que foi seu Redentor. A melhor comida, ela está ali Nem só do pão viverá o homem, né? É verdade. Ela está ali. É lindo servir a Cristo, não só pertencer a Ele, mas servi-lo. É muito agradável. E especialmente quando nós fazemos isso com aquilo que temos. Porque às vezes queremos servir com a voz, com o corpo físico, mas a carteira é o que mais dói quando metemos a mão nela. Os bens que estão lá reservados para a futura herança de filho. Há tanta necessidade de ser investido na obra e nós queremos deixar para os filhos brigarem por ele, porque a nossa usura não permite. Tenhamos o entendimento, não é para fazer, mas o que aconteceu com Araúna, com Maria, e o resultado. Maria está vendo aqui o quê? O seu irmão ressuscitado. Olha... Não vimos ainda, veremos já. Vamos ver. Mas todo mundo conhece esse texto, o toque que a gente deu é para isso. Eu já estou falando no que oferiu Maria por aquela atitude linda, né? Aqui eu posso comentar um pouquinho o versículo 21? Antes eu vou falar do versículo 5, que fala que João, é só ele que registra isso, né, meu bispo? É só ele. Sim. Então ele marca o versículo 5 dizendo que Jesus amava Marta, Maria, né, e Lázaro. Ele marca dizendo isso. João, que entende muito de amor, ele olhava aquela relação, ele diz, isso é amor. O mestre ama esses irmãos. Porque ele entendia muito bem disso, ele fala, e ele é o único que fala isso, sobre a morte de Lázaro, sobre essa relação dessas irmãs com Jesus. E aqui no versículo 21, a forma como as duas irmãs comunicam a mesma frase, né? Uma comunica cobrando, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E a outra é validando, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Diferente, né? Diferente. A Marta, ela é tipo uma exigência, tipo, eu mandei chamar e você não veio, o Senhor não veio, então por isso meu irmão morreu. Porque se você tivesse aqui, tivesse atendido o meu chamado, ele não teria morrido. Né? Eu cria que Jesus curava, mas não sabia que Jesus curava, né? É verdade, Entende? Quer dizer, tu pode curar a sua enfermidade e não pode ressuscitá-lo. Há uma necessidade de uma crença integral. E Jesus falando de algo maior, né? Porque a intenção de Jesus é que venha algo maior. Sempre vem algo maior, né? E Jesus querendo, era tudo muito intencional. Esse Jesus aqui é um Jesus que ama, mas não é porque ele ama que muitas vezes ele não deixa que nós aprendamos com nossos erros, né? Com a dor, com a dificuldade, com aquele momento que nós estamos passando, que é porque muitas vezes lá na frente nós vamos nos surpreender, meu bispo, com o que ele vai fazer através daquilo que aconteceu na nossa vida, que foi o que Marta e Maria provaram, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Sim, é o diálogo deles, né? Ele diz assim, se ele amasse mesmo, ele teria vindo rapidinho, enquanto ele estava doente. Agora ele está morto, né? E está podre. Sim, 4 dias, já cheira mal, né? É aquilo que a gente associa. Não tem mais jeito, está enterrado, está podre. Não tem mais como ressuscitar esse casamento, não tem como ressuscitar esse amor de pai e filho, de mãe, de sogra. Está morto, está enterrado. Como recuperar esse filho que está perdido. Recuperar esse filho que está nas drogas, né? Não tem. Muitas pessoas perdem a esperança, né? E Jesus muitas vezes diz, olha, eu estou aqui. Eu não sou o teu amigo, aquele que você ama, e também eu sou correspondido nesse amor. Então, ele lembra Marta. Jesus lembra Marta dessa fé que está dentro dela adormecida. Ela diz, eu sei que ele vai ressuscitar, mas você naquele dia. E ele disse, não, eu sou a ressurreição e a vida. Sim. Está aqui, chegou o dia. É verdade. Domingo passado, estavam comemorando os 70 anos de
da dona Casé, né? Regina Casé. E eu escutei ela dizendo uma coisa muito interessante, porque perguntavam a ela como é que ia chegar aos 70 anos. Ela diz, cara, a gente fica mais tranquilo, mais sereno, mais confiante, a gente se desprende melhor das coisas, a gente já não tem mais aquela ilusão. Às vezes a gente está vivendo um momento lindo, maravilhoso, vem uma ventania e tira tudo da gente, e a gente não se desespera porque sabe que depois dessa ventania algo muito melhor vai acontecer. Esse movimento que a vida faz, caminhando com Jesus, a gente vai ganhando 70 anos fácil, né? A gente vai adquirindo essa sensação. Jesus devia estar aqui, se ele o amasse, ele estaria aqui, enquanto ele estava doente, ele podia curá-lo, porque até curou o cego, mas agora, gente, nós estamos diante daquele que até os mortos é capaz de ressuscitar. Eu me lembro sempre que a fé começa na minha casa com uma experiência estrondosa da natureza de uma ressurreição, quando uma tia minha, menininha ainda, estava morta, e nos braços do meu avô, quando ele evocou o nome de Jesus, seus olhos se abriram, sua boca se abriu, e ela saltou da morte para a vida. Oh, glória! O mesmo que ressuscitou Lázaro continua vivo, podendo não só curar uma febre, mas inclusive ressuscitar um morto. Então nós estamos diante daquele que, se um vento sopra, ele sopra para abrir novos momentos, não é? Sopra para descortinar novos momentos, e que a gente não deve entrar em desespero só porque a febre não foi tirada, né? Porque há muitas reservas em Cristo e a gente precisa aprender a experimentar essas reservas novas que vão aparecendo ao longo do caminho, né? A gente está diante aqui também de uma expressão da chamada fé histórica. O que Marta diz? Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. É aquela fé que está no nosso ser como histórico, não como uma realidade presente para cada dia. Escatológica. É escatológica, exatamente. Ou seja, Jesus vai vir para nos buscar. Então um dia ele virá. Mas o que interessa, o que mais nos empolga, não é que um dia ele virá. É que eu estou pronto aguardando ele vir a qualquer hora. Ou eu indo para lá, ou ele vindo para cá. Não é uma questão de uma espera escatológica. A fé de Marta era escatológica. Eu sei que ele vai ressuscitar. Então, naquele dia eu também vou morrer bem velhinha e tudo. Não é essa fé que deve permear a nossa vida. A certeza, a consistência de crer em Cristo deve permear a nossa vida para qualquer instante, para hoje, para agora, e não para aquele dia na ressurreição final. Essa deve ser a consistência da nossa fé. Essa deve ser a esperança. E aquele que pode curar uma febre é o mesmo que pode ressuscitar. Não faz diferença, ele não vai precisar de pedir mais poder. Já está nele. Em nós, esse poder existe, desde que queiramos operar e tenhamos, na verdade, a certeza e a confiança de que ele nos deu. Sim. O sobrenatural é o natural de Deus, né? E Jesus chorou. Aí no versículo 36... Os judeus disseram, ele o amava muito. Os outros discordaram. Bem, se ele o amasse tanto assim, por que o deixou morrer? Afinal, ele abriu os olhos de um cego. Mal contendo a indignação, Jesus chegou ao local do túmulo. Era uma caverna simples, na colina, com uma placa de pedra que a fechava. Ele ordenou, removam a pedra. Marta, a irmã do falecido, disse, Senhor, a esta altura já está com mau cheiro. Ele morreu há 4 dias. Jesus a olhou bem nos olhos. Eu não disse que, se acreditasse, você veria a glória de Deus? Dirigindo-se aos demais, insistiu, vão em frente, tirem a pedra. Eles a removeram. Jesus ergueu os olhos para os céus e orou, Pai, sou grato, porque até aqui tens me ouvido. Sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão aqui presente,
Oro assim para que eles possam crer que me enviaste. Então ele bradou: Lázaro, venha para cá! Lázaro saiu, ainda enrolado nos panos, da cabeça aos pés e com um lenço sobre o rosto. Jesus lhes ordenou: desamarrem-no, para que possam ir. Vamos parar por aqui. Cara, esse trecho é, para mim, de suma importância. Fazer Lázaro ressuscitar, sair de dentro da caverna, isso vai gerar um impacto tão extraordinário na vida daqueles que só acreditavam que ele podia curar um cego. Mas Jesus vai fazer uma proposta agora que pode ser tão importante para nós, mas a gente vai comentar logo após o nosso cafezinho. A gente vai ali e volta já já. Olá, gente, estamos de volta. Esse é o terceiro episódio do nosso programa de hoje. E nós nos deparamos com essa peça raríssima, que é o episódio da ressurreição de Lázaro. E uma peça que muito me inspira. Quando Jesus, ao chamar Lázaro para fora, ele vem atado, como era de costume, né? Ele vem atado, a pedra é retirada e ele vem para fora. A palavra que Jesus dá a seus discípulos é: desatai-o e deixai-o ir. Esse texto me tem vindo muito fortemente ao coração como parte integral da missão da igreja, que é desatar, tirar os nós daqueles que Jesus tem trazido à vida e deixá-los livres. A igreja tem a missão não de dar nós na vida das pessoas, mas de desatar os nós e deixá-las livres para o movimento da vida. Ler que Jesus manda desatar os nós e deixar Lázaro ir, partir, se movimentar, isso cai dentro de mim como uma parte da minha missão na vida de todos aqueles que eu cruzo pelo caminho, que estão reiniciando a sua vida, a sua jornada. Tirar os seus nós, facilitar a caminhada das pessoas, essa precisa se tornar a missão da igreja, ou parte integral da missão, da proclamação e do desatar os nós da vida das pessoas. A igreja não é essa que nasce para ficar dando nó, complicando a vida das pessoas, mas é aquela que facilita a jornada daqueles que Jesus tem trazido da morte para a vida, João. Não cabe aí aquilo que Jesus Cristo disse: ai de vós, que atravessais oceanos para fazer um prosélito, e depois os tornais mais indignos do reino dos céus do que antes. Ou seja, ele põe tanto pendurucalho. Depois Jesus diz: ai de vós, que atais fardos pesados naqueles que querem seguir, quando vocês não querem sequer levantar uma palha. Você está falando de uma coisa que eu não gostaria de me meter nela, mas infelizmente ou felizmente já estamos tratando do assunto. Vem uma mulher lá de fora da vida, com seus trejeitos de vestir, de andar, de se pintar, e agora Jesus a chama para o seu redil e a igreja vai libertá-la. E põe roupa, e põe roupa, e põe roupa. Eu não quero dizer que ela deve estar dentro da igreja, num lugar da sociedade, vestindo as mesmas roupas de piriguete que ela vestia lá fora. Mas também impor sobre ela, impor. Não é deixar que ela decentemente perceba que ela precisa estar num lugar decente, vestida decentemente. Mas impor
tipo de roupa que ela quer vestir, cobri-la de roupa, quando muitas vezes não se cobre de conhecimento, quando muitas vezes a gente não cobre ela de instrução para a vida, mas quer cobri-la de roupa para fazer dela uma santa. Pastor João, nós temos aprendido, eu lido com muitas mulheres, né, meu bispo? Então, eu tenho, assim, digamos assim, até um certo ponto, uma autoridade em falar dessas mulheres que eu tenho cuidado, mentoreado. E é isso. Tenho aprendido, a mudança é de dentro para fora, né? E elas têm essa mudança, essa metanoia, essa chave que tem virado na transformação, na conversão. Quanto mais se aproximam de Cristo, as mudanças vão aparecendo naturalmente. Sim. Né? Essa coisa de eu estou em Cristo e Ele também agora está em mim. Então, agora a mudança é de dentro para fora. Eu estou buscando essa mudança, é o que elas dizem. Agora eu busco por essa mudança, eu procuro por essa mudança. Né? Então, é isso, a mudança de dentro para fora. Realmente não adianta a gente querer impor mudanças, né, com o nosso ponto de vista, com as nossas próprias experiências, com as nossas dores, porque muitas coisas que nós colocamos sobre os outros vêm das nossas próprias dores, né? Das nossas próprias feridas, do que vivemos em algum momento numa liderança, numa igreja, em algo que fomos cobrados naquilo. Então a gente vai, como diz, vamos fazer, né? Estamos cobrando do outro aquilo que nem mesmo vivemos. Quando eu digo assim, eu estou me colocando nisso, né? Eu sempre gosto de dizer, não você, mas eu, né? Então, a gente sempre fala para essas mulheres, a mudança acontece de dentro para fora. E nós começamos a ver. É onde toda mudança efetiva vai acontecer, Vai né, Loide? acontecer. Toda mudança que ocorre de fora para dentro, Imposta. né, imposta, ela não tem efetividade. Não tem. Mata a pessoa. Sim, porque ela não estrutura a vida da pessoa. Não, condiciona. Uhum. Condiciona. A pessoa pode até aprovar, tá bem, vou seguir essa regra, essa norma, vou me condicionar a isso. Mas será que verdadeiramente ela sentiu esse desejo de fazer essa mudança? Ela sentiu essa transformação? Quer dizer, até por um determinado tempo, você pode ver aquilo como uma mudança. De repente, que você procura por aquela pessoa, ela não está mais naquele lugar, porque ali ela foi cobrada, ela foi exigida, talvez até foi esmagada no seu próprio ser. Ela não foi ela realmente. Então, quando a gente vê a transformação, o bispo uma vez me ensinou uma coisa, temos que ser tolerantes até onde, né? Se nós já chegamos naquele ponto, então agora temos que esperar aquele que ainda está vindo na caminhada. Claro. Tem que ter paciência, longanimidade. O bispo disse uma coisa aqui muito importante. Nós estamos tratando de desatar e deixar ir. Ele está falando se a estrutura é capaz de suportar a armadura que nós queremos pôr, o que a gente quer pôr. João, às vezes a gente quer começar uma construção do telhado, não tem alicerce. Isso. Eu lembro que, como baixadeiro, a gente tinha o hábito de captar, de comprar animais para carga, para o nosso serviço. Não tinha nada motorizado. Então a gente ia nos criadores de equino e comprávamos ali um potro de 1 ano de idade, 1 ano e meio, trazíamos para o adestramento. Depois dele adestrado, a gente não punha a carga que queríamos colocar sobre o lombo dele enquanto ele não adquirisse estrutura capaz de suportar aquilo que nós chamamos um equipamento chamado cangalha, para colocar o peso conveniente, que era até de 150 quilos sobre a costa de um cavalo refeito. Nós chamamos refeito. Mas a gente tinha um cuidado, era muita sapiência aprendida com os mais velhos, que aquele animal não era capaz de suportar a carga que a gente tinha para colocar sobre ele. Então, o que nós fazíamos? Enquanto adestrávamos, a gente tratava com palmito de babaçu, que não havia ração comercializada na época. Então, tratava com palmito de babaçu, com o milho nativo e com a mandioca. Até que ele criasse corpo suficiente, estrutura, para suportar a cangalha com a carga que era devida. Nós fazemos isso errado com pessoas. Muitas vezes nós trazemos pessoas para um culto. Ontem eu estava vendo
Na semana passada eu estava vendo alguém vindo trazer oferta, e olhei para aquela moça que veio trazer oferta, uma forma de vestir agradável, linda, e lembrando que eu a conheci há muito tempo antes, quando bem mais nova, a forma que se vestia, a forma que se trajava. E lembrando que a gente nunca impôs essa regra aqui sobre ninguém. É simplesmente uma natureza, mudança de natureza, mudança de atitude. E o que Jesus está, a ordem de Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Como se dissesse, liberte-o dessas amarras, para que ele se veja livre para ver para que lado ele pode caminhar. João, é que liberdade é conceito que para alguns assusta muito, sabe? É Tem verdade. medo da liberdade, não sabe o que fazer com a liberdade, não sabe para onde ir com liberdade. Por isso, optam pela ausência da liberdade. O cego que não quer ser curado porque não sabe que vai como pagar as contas do outro dia. Exatamente, João. Dessa ordem, você vai encontrar um monte de gente que opta pelas regras, porque sem regras eles se perdem. Ainda não foram prescrutados pelo Espírito do Evangelho que os torna livres. Então, prefere ser domesticado pelas regras, adestrado pelos costumes, porque em liberdade eles não têm clareza do que eles são capazes de fazer. Escutado sobre o peso dos seus pecados e não sobre a liberdade que é em Cristo. Sim. Lamentavelmente, há muita gente que vem à igreja ouvir sobre os seus pecados, sobre a condenação, sobre o inferno e sobre a crueldade que espera a eternidade daqueles que estão sem Cristo, preferem vir ouvir isso para poder se sentir culpados e melhorar a sua vida, do que para ouvir sobre a liberdade que há em Jesus. Não sei nem se melhora, João, acho que talvez até piore, mas é isso que... Olha, já tem alguns anos, mas foi aqui mesmo onde nós estamos com o nosso auditório. Eu havia acabado de pregar uma mensagem e um homem, ao terminar o culto, veio falar comigo e me perguntou: quando é que o senhor vai falar sobre o pecado nessa igreja? Falei, eu? Falar sobre o pecado nessa igreja? Sim, quando é que o senhor vai dizer assim, com o dedo em riste, seu adúltero, você tem que se arrepender, e tarará, tarará. Aí eu fui entender as crises nas quais ele estava mergulhado, imerso. Ele estava falando dos conflitos dele e dessa necessidade de um orgasmo sadomasoquista no meio de um culto. O que ele queria? Se sentir punido de alguma forma por uma palavra externa que o flagrasse no seu adultério, o machucasse e ele se sentisse queridinho de Deus, porque Deus o exortou publicamente. E eu disse para ele, nessa igreja, você não vai ouvir falar de pecado, a gente não tem nada a ver com pecado aqui, a gente é livre, a gente não tem nenhuma aliança com o pecado, nenhum vínculo com ele, o senhor deve procurar outro lugar, porque aqui a gente não tem pacto com o pecado, não tem aliança com o pecado, aqui a gente tem mais o que dizer. A graça é tão excelente, tão abundante, Amém. A liberdade é tão preciosa, É mesmo. que a gente tem mais para falar disso do que qualquer outra coisa. Agora, Isso mesmo. se o senhor veio para um culto sadomasoquista, esse não é o aqui. lugar. Não é aqui. Nós não temos uma mensagem pervertida. A nossa mensagem é simples, pura, tem a ver com o Evangelho e não tem a ver com a tortura das pessoas. Cedo, muito cedo aqui, nós começamos a falar sobre aquela questão muito comum, fazer com que o cão de rua, cão comum, de raça não definida, hoje não se chama de vira-lata, né? Que chega arrastando um pedaço fétido de couro dentro de casa, ou próximo de onde está, e precisa ser enxotado, ralhado, batido, para que ele deixe aquilo que ele está arrastando. E a gente aprendeu com o sábio que disse que não é assim que se faz com que o cão largue aquilo fétido que ele está arrastando, e sim oferecendo-lhe carne.
Carne fresca, de qualidade. Depois que ele deu a primeira mordida... Não ele precisa mais bater, osso, né? não precisa bater, não precisa ralhar, não precisa escorraçá-lo. Basta oferecer algo melhor. A nossa intenção, é o nosso trabalho, oferecer o que há de melhor, o que há em Amém. Cristo, na verdade. Amém. O que é que disseram os fariseus? Não é pelos milagres que tu fazes que nós queremos te bater, mas por dizer sou filho de Deus, ou seja, o que é de bom não é visto. O que é visto é aquilo que vai de encontro àquilo, o meu preceito. Espera aí. Desatar e deixar eu ir. Essa é a recomendação lindo de Cristo. Demais, é. Deixe-o livre. É isso mesmo. Eu estava aqui imaginando essa cena, Jesus fazendo milagre, Lázaro saindo de lá todo cheio de pano pela testa, pela boca, sabe? Talvez saltando saltando ali, né? Dentro das suas limitações de um ressuscitado, né? Dentro da limitação de um convertido, dentro da limitação daquele que agora recebeu Jesus, mas é preciso vir aquela comissão, aqueles que vêm para dar o abraço, aquele que vem para oferecer o ombro amigo, aquele que vem para dizer: pode contar comigo, eu estou aqui. Aquele que vem para discipular, para ajudá-lo a permanecer firme, né? Aqui é essa igreja, eu vejo aqui essa igreja chegando aqui, Jesus dizendo: desatar e deixe livre, deixa o menino, diz como é que é? Deixa o menino rodar. Deixa o menino rodar. Deixa o menino rodar. Deixa o menino rodar. A gente bem podia criar uma igreja, né? A igreja do Tiranó. A igreja do Tiranó. Eu estou querendo ver uma outra coisa aqui. Salvo engano, há um evangelista que fala que esse Lázaro era leproso, né? E depois que ele sai da sua tumba, ele sai ressuscitado e limpo. Talvez seja preciso... Bom, não sei se esse era o Lázaro leproso, né? Mas digamos que... O que a gente pode deduzir disso aqui? Há males na vida do ser humano que ele precisa passar por outros maiores para que se limpe de todo e de uma vez por todas, para que conheça a Cristo. Há muitos que querem conhecer a Cristo quando vêm na igreja buscar uma oração para curar alguém que está enfermo. Quando vem participar de um culto porque está muito aflito e quer se livrar da sua aflição. E ele chega em casa, termina essa, chega uma outra. E ele não tem um escudo para se apoiar, ele não tem nada para se apoiar, porque ele veio vulneravelmente e esporadicamente em busca de um recurso. Ele não veio buscar a fonte que jorra dele para fora. Ele não veio na busca da fonte que salta para a vida eterna, como diz o Cristo. Então, é preciso que, muitas vezes, ele se aprofunde, que ele passe até por situações que venha trazer a morte. Eu falo a morte de alguma coisa. Eu confesso a vocês que passei alguns anos, rapidamente, paulatinamente, eu consegui alguma coisa como empresário, fui crescendo rapidamente, de repente estava tudo bem, quando eu espanto, olha, está tudo derrocado. Para que hoje eu tenha o espírito que eu tenho de empreendedor, foi preciso que morresse tudo aquilo que eu havia, e não fiz na iniquidade, apenas inexperientemente. Precisei ser despido de tudo aquilo para nascer uma nova mentalidade, para fazer crescer novamente aquilo que estava nas minhas mãos, mas com uma mentalidade mais digna, mais segura, mais consistente. É possível que na vida você precise passar por situações para que aquela lepra, na verdade, saia junto no todo, ou seja, a cura seja por completa. Vá a morte, vá a lepra, vá tudo embora e você nasça novamente e seja liberto para ir. Mas não foi fácil não, aquele dia, hein, Bispo? Você já viu aqui o 45? Não foi fácil não, viu? Vamos avante, então. Olha, o fato causou uma reviravolta entre muitos dos judeus que estavam com Maria. Eles viram que Jesus fez e creram nele, mas alguns procuraram os fariseus para denunciá-lo.
os principais sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião da liderança judaica. O que faremos? Perguntaram. Esse homem insiste em seus feitos, criando sinais divinos. Se deixarmos, logo todos crerão nele, e os romanos virão e removerão o pouco poder e prestígio que ainda nos resta. Então um deles, o Caifás, designado sacerdote principal naquele ano, se pronunciou. Vocês não enxergam? Não percebem que é preferível um homem morrer pelo povo que uma nação inteira ser destruída? Ele não disse isso de si mesmo. Na condição de sacerdote principal naquele ano, sem saber, profetizou que Jesus estava para ser sacrificado pela nação, e não somente pela nação, mas para que todos os filhos de Deus dispersos pudessem ser reunidos num só povo. Daquele dia em diante, ficou decidido que iriam matá-lo. Então Jesus não arriscou mais aparecer em público no território dos judeus. Retirou-se para o interior, na região fronteiriça com o deserto, hospedando-se numa cidade chamada Efraim. Ali isolou-se com os seus discípulos. A Páscoa se aproximava. Multidões vinham do interior para Jerusalém, a fim de se preparar para a festa. Eles estavam curiosos a respeito de Jesus. Ele era o assunto dos que estavam ao redor do templo. O que vocês acham? Será que ele vai aparecer na festa? Enquanto isso, os principais sacerdotes e fariseus publicaram uma nota. Quem soubesse o paradeiro dele deveria informá-los. Eles estavam apostos para prendê-lo. Uhum. Cara, olha qual é a motivação, ou de onde vem a motivação. Nós vamos perder poder e prestígio. Eita, olha porque aí. o foco está nele. E sem querer, ele profetizava, é um por todos. É um por todos. Mas o motivo não era um por todos, o motivo era poder e prestígio. Por poder e prestígio, aqueles homens que deveriam ter mais ética e moral dentro da nação estão vendidos, João, ao poder e ao prestígio. Essa é a preocupação fundamental. Eles não estão preocupados com os doentes, eles não estão preocupados com os que passam fome, eles estão preocupados com a perda de poder e de prestígio. Recentemente, tem vindo à tona uma discussão sobre o crescimento numérico da igreja, e que a igreja cresce mais do que escolas, cresce mais do que hospitais e postos de saúde. Que fenômeno é esse? E eu estava refletindo numa entrevista que eu dei recentemente, falando sobre esse assunto, que a missão da igreja é ir onde o Estado não vai. O Estado não é capaz de ir a determinados lugares que a igreja está lá. Quanto mais hospitais numa cidade, mais a denúncia da falta de saúde dessa cidade. Essa que é a verdade, não é? Uhum. Se uma cidade tem muitos hospitais, é que a saúde é muito precária. A igreja está indo onde o Estado não consegue ir. João, a igreja, tecnicamente, devia ser fonte de investimento do Estado, do ponto de vista operacional, né? Porque o que a igreja faz socialmente, clinicamente, olha, muitos estariam loucos se não fosse a presença da igreja na sua região. Muitos estariam perdidos se não fosse a igreja. Quantos lares teriam sido desabados? Quantas mulheres e homens, meninos e meninas perdidos se não fosse a presença da igreja? Então, a presença da igreja não é a ausência de coisa boa, pelo contrário,
É a presença do corpo que pode ressignificar a história das pessoas. Então, quando esses caras estão reclamando de falta de poder e de prestígio por causa daquilo que Jesus está fazendo, eles estão denunciando a falta, é o fracasso deles, né? É a ausência de sucesso, é a ausência de poder e a ausência de influência deles, né? Isso mesmo. Eles estão deixando de ser influentes. Mas Jesus está ganhando notoriedade porque Jesus está indo onde os religiosos não estão indo, onde o Estado não está indo, e trazendo mudança e transformação, desatando nós e deixando as pessoas livres. Essa missão que Jesus deixa para a igreja, ela precisa ser tocada. Agora, o que vão falar sobre isso não é mais responsabilidade nossa. A responsabilidade nossa é continuar fazendo a obra de Jesus, libertando a vida dos encarcerados, de alguma forma encarcerados, seja na sua vida social, na sua vida espiritual, ou lá onde for. A missão da igreja é essa, desatar o nó e deixar as pessoas livres. Glória a Deus. É assim que a gente faz. A vida de Cristo se manifestar na vida das pessoas. É a esperança da glória, Cristo Amém. em nós. Glória a Deus. Vamos ali tomar um cafezinho e a gente volta já já. Olá, minha gente, estamos de volta. Esse é o 4º episódio do nosso programa, chegando ao fim da programação de hoje. Hoje, dia 25 de fevereiro. Esperamos que você esteja conosco, se aproximando do local onde o batismo vai acontecer. Último domingo do mês, né, João? Às 9 horas, nesse domingo, nós estaremos batizando novos confessos na fé. E queremos contar com você que nos ouve, está passando ali pela região do Calhau. É lá que nós estamos efetuando o batismo. Exatamente. E vamos lá, né, Loide? Vamos lá, estava aqui dando Capítulo uma lida. 11. Capítulo 11, meu bispo. Verso Ungindo 45, os pés, né? Ungindo os pés do Senhor Jesus. Capítulo 11. Não, aqui nós já estamos no Nós vamos capítulo para o 12. 12. Capítulo 12 12. Ungindo os pés É do Senhor Jesus Jesus. outra vez, depois É. saiu, foi para Que Galiléia, loucura. Jesus Isso. saiu, foi para Efraim, ficou por ali algum tempo recompondo, tirando umas férias para evitar a fúria dos judeus, e depois aí a festa vai acontecer em Jerusalém e Jesus Exatamente. dá as caras. E foi Foi 6 dias Depois antes da profecia Páscoa. do Foi Caifás. bater um papo com os Isso, amigos dele em isso. Betânia novamente, né? Porque a gente sai do último episódio dele ressuscitando Lázaro em Betânia. A gente não sabe quanto tempo se passou entre a saída dele, porque ele sai dali e vai para a região de Efraim. E fica por ali até que aplacasse a fúria dos judeus que estavam buscando para matá-lo, e ele sabia que ainda na sua hora não era chegada, e ele fica por ali algum tempo. A gente não sabe quanto tempo. Aí a festa, outra festa, a festa da Páscoa, né? Aqui 6 dias. A festa da Isso, Páscoa se antes da aproxima, Páscoa. e ele sai de onde estava 6 dias antes e vem e hospeda-se em Betânia, novamente na casa daqueles amigos dele. E aí começa a trajetória para a caminhada da Páscoa em Jerusalém, né? Foi bater um papo com Lázaro, que agora está ressuscitado, É. né? Foi estar com ele nesse Como é que momento. você se sente nesse corpo refeito aí, né? Justamente. Receber mais uma gratidão de Maria, né? É. Mais um gesto de gratidão Isso. de Maria para com ele, né? Então vamos começar? Vamos lá. 6 dias antes da Páscoa, Jesus entrou em Betânia, onde vivia Lázaro, ressuscitado pouco tempo antes. Lázaro e suas irmãs convidaram Jesus para jantar em casa. Marta servia. Lázaro era um dos que estavam assentados à mesa com eles. Maria veio com um jarro de óleos aromáticos muito caro. Ungiu e massageou os pés de Jesus e depois os enxugou com os cabelos. A fragrância dos óleos encheu a casa. Imagina o cheiro, hein? Imagina aquele cheiro gostoso. Judas Iscariotes, um dos 12, que estava prestes a traí-lo, lamentou: por que esse óleo não foi vendido e o dinheiro distribuído aos pobres? Seria fácil conseguir 300 moedas de prata por ele.
Disse isso não porque se importava com os pobres, mas porque era ladrão. Era o tesoureiro do grupo e costumava se apropriar indevidamente do dinheiro que guardava. Vamos dar uma paradinha aqui. Cara, toda vez que eu leio esse texto, eu me lembro daquelas pessoas que elas usam os pobres para justificar seus atos imorais. Judas não está preocupado com o pobre, ele está preocupado com o dinheiro. Ele não está preocupado, né, e feliz da vida porque havia uma certa fortuna sendo derramada por Jesus. Não há contentamento nele, há uma crítica. Há uma crítica. Cara, ao longo dos anos que eu tenho vivido na igreja, eu tenho percebido que a igreja é mantida com os recursos dos pobres e o incentivo dos ricos, não é? As pessoas, elas investem seus recursos para o movimento da fé, para a propagação do evangelho, para o anúncio da fé, e tem sempre aqueles, João, que estão ali com uma finalidade: criticar a liberalidade dos outros. Eles não se sentem coparticipantes, eles sempre têm uma solução para se dar àquela oferta que é dada. Eles sempre têm um novo destino para aquilo. Judas é o típico cara que não está se importando com nada. Como a gente acabou de ler, ele era ladrão. Ele era ladrão. Eu posso ter uma grande amizade por Judas, mas Judas era ladrão. Eu não posso me esquecer disso. Ele andava roubando a bolsa. Ele metia a mão nos recursos. Então, as 300 moedas de prata que ele pensava que pudesse negociar com aqueles óleos que estavam sendo derramados, né? Ele não estava pensando em ajudar a quem quer que seja. Era mais recurso para ele retirar. Era esse o pensamento dele. Então, assim, Judas, ele foi o cara o filho da perdição, porque o coração dele já era perdido desde aqui. Era o tesoureiro que roubava a bolsa. Então, havia toda uma questão propícia dentro do coração dele para que ele fosse o traidor. Não havia um plano excepcional. Havia uma condicionalidade. Ele era a condição propícia para o diabo entrar e fazer o que fez. Hoje nós estamos rodeados de Judas por todos os lugares, pelas igrejas, pelas empresas, pelas famílias, em qualquer lugar. Há sempre um Judas que acha que se incomoda com aquilo que está sendo feito, mas está pronto para te vender a qualquer coisa, a qualquer custo. Infelizmente, ainda há muitos Judas que não têm o mesmo nome, mas o nome dele é tão familiar para a gente, está bem perto, a quem a gente atribui confiança. Olha, Judas era o tesoureiro da campanha, foi atribuído a ele uma grande confiança. Não era para todos que estavam ali. Alguém disse que ele era contador e que sabia manusear, sabia mexer com as coisas. Foi lhe dado essa confiança. E ele estava ali pronto para desviar o dinheiro. Na verdade, hoje chamaria Judas de desonesto, que desviava dinheiro. E quantos nós temos hoje na empresa, na família, na sociedade, no governo, digamos assim, no sistema político da nossa nação? Quantos estão ali para desviar os recursos que é para o colégio, que é para a saúde, que é para a necessidade daqueles que estão? Em troca, nos dão misérias aos pobres, chamado bolsa disso, bolsa daquilo, e etc, etc. Se fosse equitativamente distribuído, não precisava de esmolas, de bolsa disso, bolsa daquilo. Bastava ser honesto, bastava dar dignidade ao povo. Mas, infelizmente, lamentavelmente, muitos, não digo todos, fazem isso, e não só lá na questão política, mas estão, como disse, repito,
dentro da sociedade, dentro das nossas empresas, dentro das nossas famílias, dentro das igrejas também. Quantos estão buscando ofertas em nome da obra de Deus, estão comprando fazendas, estão comprando aviões, jatinhos, etc. E nisso eu quero fazer um desafio. Consulte-nos, os dirigentes desta igreja que está com vocês e que fala com vocês, e veja o que estamos fazendo com os recursos que entram, mesmo poucos que entram na nossa igreja, se estamos usando em proveito próprio. Sim. João, quando a gente acompanha um movimento político, assim, eu me sinto politizado. Não tenho nenhum cargo político, nem aspiro tê-lo, mas eu me sinto politizado. Eu estou sempre vendo os movimentos que acontecem na cidade, no estado, na nação. Como líder de um grupo, eu tenho que estar inteirado nos movimentos, né? Os redutos em que mais há corrupção estão ligados ao estado de pobreza. A pobreza é uma indústria muito forte. Educação, saúde, infraestrutura, é onde o pobre é beneficiado, mas é onde o cofre é mais achacado. É o ambiente onde mais se retira recurso. Está bem aí. Nos recursos para a saúde, nos recursos para a educação e nos recursos de infraestrutura. É onde nosso país estaria à frente de muitas nações. A gente ainda vive como uns tupiniquins, porque o achacamento desses cofres, eles são muito ferozes. Há uma fome insaciável do empobrecimento desses cofres. São os cofres que estão ali para beneficiar aqueles que menos recursos têm. Então vamos fazer manutenção de pobre, porque sempre haverá recurso para ser relocado. A saúde, do jeito que está, nunca na vida, um país com decência teria a estrutura falida, a educação falida como está. Eu me lembro de um período, não é saudosismo político, não é isso, mas eu me lembro de um período em que estudar numa escola pública era coisa para gente fina. Tinha status, né? Tinha status. Dar aula numa escola pública tinha era status. Né? Os alunos, quando passavam para o científico, né? Para o segundo grau, era assim, cara, aquela escola era uma escola de respeito. Escola particular era a escola que não prestava. Por que as escolas particulares enriquecem e as escolas públicas estão sucateadas como estão? Porque na cabeça disso tem um cofre arruinado. Tem uma demanda de escape tão grande. Então, assim, quem pensa nos pobres nem sempre está pensando numa solução. Está pensando numa oportunidade. No pobre, está pensando em si mesmo, né? Está pensando em si mesmo. É o caso de Judas. Mas Judas estava lá se importando com o pobre, nunca foi da importância dele. O pobre era o objeto do seu enriquecimento. Claro. Então vamos cultuar os pobres e tirar seu dinheiro. Era o que acontecia. É o mesmo que acontece hoje, né? É o que acontece hoje. Mas vamos lá, parar de falar mal da vida dos outros aqui. Vamos entrar no Judas da vida, né? Versículo 7. Jesus, porém, disse: deixa-na em paz. Ela está antecipando e honrando o dia do meu sepultamento. Os pobres estão o tempo todo com vocês. Quanto a mim, nem sempre terão. Espalhou-se entre os judeus a notícia de que Jesus estava de volta à cidade. O povo, então, veio para ver não apenas Jesus, mas também Lázaro, que havia ressuscitado.
Então, os principais sacerdotes fizeram planos para matar Lázaro Tá também, doido. porque muitos dos judeus estavam crendo em Jesus por causa dele. Vixe Maria, agora tu viu, o cara acaba de ser ressuscitado e o nego tá Morri de pensando em novo. matá-lo. Peraí, me dê um tempo, uma quarentena aqui. Eles estão querendo eliminar a prova. Sedose, né? Meu Vamos Deus. eliminar a prova aqui, né? Vamos matar Lázaro também. Também. Porque Lázaro é uma testemunha ocular A prova, daquilo né? que Jesus... É. Sim, a prova é irrefutável. É. Todos viram. Aí eles matavam Lázaro, aparecia lá o chefe, aliás, o general daquele outro que Jesus só mandou uma palavra, ele foi. Aham. João, não tinha aí mais ia jeito aparecer pra Jairo eles, lá né? e dizer, epa, vocês mataram Lázaro, mas está aqui minha filha. Não tinha mais jeito, não tinha mais jeito. Tinha mais, É. não. Porque naquele momento, Lázaro se tornou uma propaganda viva. Isso aí. Não que Jesus o colocasse de arresto para dizer assim, ó, tá aqui, eu provo que eu sou filho de Deus, tá aqui que eu... Não era isso. Jesus nunca se prestou Aham. para isso. Foi aí que ele se tornou São Lázaro, pastor João. Cara, Jesus não fez dele uma propaganda, embora ele fosse uma propaganda forte para tudo que estava acontecendo. Como é que pode isso? Não dá para refutar. O cara estava morto, 4 dias, já cheirava mal. E o cara agora vem à vida? Não. Vamos acabar com ele porque o testemunho dele é contra nós, né? E vamos dizer que ninguém podia dizer que ele não tinha ressuscitado, porque lá estavam muitos judeus, né? É. Lembra que lá no texto começa, muitos judeus é. vieram consolar a Marta e a Maria. É. Agora não podiam dizer, não, isso aí foi só uma farsa, Lázaro não ressuscitou. Teve catalepsia. Eles estavam lá durante os 4 dias. Não podia dizer que não foi verdade. Exatamente. Agora, eu estou aqui pensando nessa empáfia, né? Sempre tem um dia seguinte. Meu Deus do céu, que ressaca que Lázaro acorda, não é não? Uau. O cara festeja num dia, no outro dia estão querendo matá-lo porque ele ressuscitou. Uau. Ressuscitar, vê só, bispo, quando nós ressuscitamos, né? Quando nós ressuscitamos daquela podridão lá de onde nós estávamos, ainda tem pessoa que quer nos ver voltar para lá de novo. Sim, quer apagar a vida da gente. Quer apagar, quer fazer com que a gente volte para aquele lugar de morte, né? Que não está satisfeito com a nossa felicidade, com a nossa nova vida em Cristo, né? E Cristo estava aqui com Lázaro, mas ele também ouviu, olha, estão querendo te matar, Lázaro, te cuida. Agora somos nós dois. Nós dois. Ótimo. Nós dois estamos na berlinda agora, porque eles não podem suportar aquilo que está acontecendo por meio de mim e tudo que aconteceu com você. Estão caçando a gente aí, né? Estão caçando a gente. Agora, no dia seguinte, uma multidão imensa que havia chegado para a festa soube que Jesus estava entrando em Jerusalém. Eles tiraram ramos de palmeiras e saíram para encontrá-lo, aclamando: Hosana! Bendito é ele que vem em nome de Deus. Sim, o rei de Israel. Jesus cavalgava num burrinho, como se lê nas Escrituras. Não temas, filha de Sião. Vejam como chega o seu rei, cavalgando num burrinho. Os discípulos, na ocasião, não perceberam o cumprimento de muitas passagens das Escrituras, mas depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de tudo que estava escrito a respeito dele. Combinava com os acontecimentos. A multidão que havia estado com Jesus quando ele chamou Lázaro do túmulo, levantando-o dos mortos, estava ali, relatando o que tinha presenciado. Foi por se espalhar a notícia desse último sinal de Deus que a multidão cresceu e se transformou num grande desfile de boas-vindas. Os fariseus, olhando a cena, protestaram: está fora de controle e todos vão atrás dele. Pronto. Lascou tudo. Agora tudo. não tem jeito. Não. Engraçado, né? Jesus está caminhando para Jerusalém. A Páscoa está aí às portas. Tudo vai acontecer. Estamos rumando para a crucificação, né?
Jesus caminhando para o destino, né? Uhum. Sim, e as evidências, né? Hosana o que vem em nome do Senhor. Ele cumprindo a palavra dos profetas, né? E eles não estão muito ligados nisso, porque estão debaixo ainda desse impacto da ressurreição, do dia seguinte e tudo mais. A notícia que corria de maneira acelerada. Jesus vai entrando em Jerusalém, a ovação, né? Os ramos de palmeira na estrada, as roupas na estrada, e Jesus entrando na cidade no meio dessa ovação toda, e ninguém está percebendo que o dia está se aproximando. Uhum. E Lázaro escapole da morte nesse dia aí, né? Talvez tenha ficado em Betânia. Não, eu não É vou possível, lá, não. eu não Vou para Jerusalém, confusão. não. Vou ficar quieto por E se aqui. me matarem, vão matar ele também. Eu não quero que matem meu amigo. Eu já morri, eu já sei como é duro morrer. Já sei como é que é. Eu já fui morrido, eu sei como é duro morrer. Passei 4 dias aí Então, dançando. eu não quero que matem o meu amigo. E o que eu fico pensando aqui é que não se aperceberam. Lamentavelmente, quando a nossa religião, eu já vivi isso na minha vida, ela está tão arraigada na vida da gente, no cumprimento, a gente não se apercebe nada do que está acontecendo. A mensagem não nos traz um despertamento, não entra no âmago do coração da gente para fazer mudança. A gente vive distraído, A gente né, está João? ali cumprindo uma religião, cumprindo uma obrigação, e os movimentos que estão acontecendo em volta da gente não estão nos despertando a fazer nada. É preciso que a gente tenha, na verdade, esse despertamento, que busque do Espírito Santo a orientação, desejo de sentir aquilo que está acontecendo, que a volta de Cristo está acontecendo, não vê-la como veem os profetas do Apocalipse pregando placa imposta por aí, mas sentindo dentro de nós que há mudanças, que estão acontecendo coisas lindas. As coisas maravilhosas que Deus prometeu, dizendo, anunciar-te-ei coisas grandes e que tu nunca vistes, estão acontecendo perto da gente. Bispo, aqui o apóstolo João, ele registra aqui que essa multidão que viu Jesus ressuscitando a Lázaro estava presente aqui, e ela estava relatando tudo naquele dia, falando de Jesus, desse milagre. Então isso foi tomando conta da cidade. Aí fala que foi por isso, né, que a multidão pegou as palmas e começou a celebrar mais a Jesus, né? Por isso que agora o homem chegou. Vamos celebrá-lo, vamos recebê-lo, né? Aqui João registra isso nesse olhar dele, nesse olhar. Foi por isso que eles receberam dessa forma, com as palmas batendo, celebrando, porque essa era a multidão que viu a ressurreição de Lázaro. E não há como não celebrar. Não há como Mesmo celebrar. aqueles que não creem, mas não há como não celebrar. Ficou fora de controle. Ficou fora de controle. Não há como não Como celebrar. é que vai controlar um negócio desse, Luiz? Gente, Não pode mais um dia controlar. desse eu conversava com um ateu, abracei ele e disse: a sua boca diz que você é ateu, mas não há como você não celebrar o Deus que está aqui dentro, porque os teus feitos estão dizendo que você conhece-o. Essa é a história. Não há como não celebrar. A coisa fugiu do controle. Então, gente, a gente tem isso muito claro. Quem era Saul? Era um camarada que dizia: consulte ao Deus de Israel. E num dia que ele chegou numa escola de profetas, ele caiu e profetizou o dia todo. Entendeu? Então não há como não celebrar. Quando a presença de Deus se manifesta, não há como não celebrar. João, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória do Pai. Não, Amém. quando a tua vida exara a presença de Cristo no ambiente em que tu estás, os teus inimigos, aqueles teus opositores, podem até roer os dentes, arranjam os dentes e se consomem, mas ele não tem como negar que em ti há alguma coisa diferente. Os ventos sopram, as árvores dançam,
a natureza se move, né? Os peixes nadam. Oh, coisa As linda. servas no bosque dão cria, né? Sim, o cedro do Líbano se racha do alto a baixo, né? Glória a Deus. Quem é o rei? Quem é o rei da Uau. glória? Oh, glória. Os portais eternos se levantam. Se abrem. Para a entrada do Rei da Rei da Glória. Glória. Não há como fazer silêncio no universo quando se trata do Filho de Deus, quando se trata daquele que nasceu, ressuscitou, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para a glória do Pai. Oh, Nós não glória. estamos falando aqui de uma utopia. Estamos falando de algo que é plausível de acontecer todos os dias no ambiente de trabalho da gente, na casa da gente, no meio da família, nos negócios, em qualquer lugar. Isto não é uma utopia. Isto são realidades, porque quando a presença dele se manifesta, coisas mudam. É, não tem jeito. Bom, nós acabamos, estamos terminando hoje, dia 25 de fevereiro. É um dia precioso para nós, porque estamos inserindo novos cristãos no corpo de Cristo por meio do batismo. Estamos felizes, alegres. Essa manhã é uma manhã festiva para nós, de intensa alegria por estendermos a destra de comunhão para essa gente nova. E hoje, às 18h30, nós temos o nosso encontro vespertino e queríamos convidar você para estar conosco, né? A rádio começa a transmitir a nossa programação a partir das 19 horas, mas desde as 18h30 nós estamos adorando a Deus com nossas canções e nossos hinos de louvor, mas às 19 horas nós entramos em rede com a 92.3, transmitindo a nossa programação. E se você ouve só parte do nosso programa, não conseguiu ouvi-lo todo, nós te garantimos que a partir das 9 horas, pelo YouTube, no canal ele estará Igreja da disponível. Colheita. Canal Igreja da Colheita, pelo YouTube, está disponível para você ouvir o programa por completo. Exatamente. Forte abraço, boa semana a todos. Boa semana, Shalom, queridos. Shalom.